Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus amor imenso, que Jesus nos veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar o abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Aleluia. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Aleluia. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu. Eu exaltarei para sempre, por salvar perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Bem à frente, o irmão Cláudio, irmão João Roberto me deu um recado que ele quer se reconciliar com o Senhor, que batizou-se dessa mensagem há alguns tempos atrás, mas deu uma afastada uns tempos, né, irmão Cláudio? Pode vir, irmão Cláudio. E ele canta muito bem e ele quer mesmo, né, voltar para os caminhos do Senhor, não é isso, irmão? Né? Bem, vem aqui, vem. Nós vamos, quem somos nós para não aceitar uma alma que quer voltar, né? Nós não somos nada, nós apenas oramos e dizemos para Deus que se o Senhor perdoa, nós também o perdoamos, amém? Nós o aceitamos, amém? Então, levante suas, fique de pé, levante suas mãos em direção ao nosso irmão Cláudio. Nós vamos orar por ele, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos pelo irmão Cláudio, Pai. Deus amado, para nós é um privilégio muito grande ter o teu servo dizendo que quer voltar a congregar e a te servir. Então, meu Deus, quem somos nós para dizer não à coisa mais linda que há no cristianismo, que é uma alma voltar para o Senhor? Pai, abençoa o irmão Cláudio, meu Deus. Nós o amamos e eu tenho certeza que o Senhor também o ama, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por ele e por todos nós. Então, Pai, que o Senhor possa abençoá-lo, pois nós o aceitamos de braços abertos e pedimos que o Senhor misericordiosamente o aceite, como tem aceitado a todos aqueles que o Senhor ama. Em nome
de Jesus Cristo, meu Deus, irmão Cláudio, volta hoje à noite para os caminhos do Senhor e segue este caminho difícil, estreito e apertado, mas é o caminho da verdade. Abençoe ele, sua esposa, seu filho, toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ouvir ele cantando uma canção, né, de adoração a Deus, porque é maravilhoso. E essas pessoas que têm o dom de cantar não enterrem seu talento, tá bom? Tem muitas pessoas que cantam muito bem, e nós vamos estar sempre chamando os irmãos que cantam. Boa noite, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fogo é minha vida, Glória a Deus. e nunca me cansarei. Amém. Posso ouvir a tua voz, Aleluia. é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, Aleluia, Deus. mas tua voz me acalmou. Glória a Deus. Tu dá ordem às estrelas Aleluia. e o céu, seus limites. Eu me sinto tão seguro em teus braços, ó Altíssimo. Não há verolho, nem pode que se feche diante da tua voz. Não há doença, Aleluia. nem culpa. Espírito Aleluia. Amém. Glória a Deus. por toda a minha vida, o Senhor te louvarei, pois teu fogo é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Aleluia, Deus. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas Aleluia, Deus. e o céu, seus limites. Eu me sinto tão seguro em teus braços, ó Altíssimo. Não há verolho, que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós, e a tempestade se acalma. Vamos tudo para os que neles creem. Amém. Glória a Deus. É tudo para os que neles creem. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.
Irmãos, numa noite que possa deter o nascer de um novo dia. Amém. O nascer do sol, a esperança e a fé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aleluia, Deus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aleluia. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. É um milagre, estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. É um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Estou aqui, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Estou aqui, meu Pai. Aleluia. Estou aqui, meu Deus. Estou aqui para te dizer que eu te amo de verdade, Aleluia. Senhor. É verdade. Glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Aleluia. Milagre, Aleluia. Glória a Deus. usa-me, sou teu milagre. Aleluia. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencemos em Jesus. Aleluia. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Luiz. Amém. Jacó segurou teve que largar. Jacó segurou teve que largar. O anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dar a vida dele.
Apocalipse 1, verso 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz uma voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. Pai Celestial, pedimos que o Senhor nos ilumine, que a Tua Palavra possa ser lâmpada para os nossos pés. Abençoe a todos quantos vieram a esta congregação, e aqueles que nos ouvem, Pai, pelo canal, pelo YouTube, que sejam abençoados onde estiverem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-nos. Temos 7 coisas aqui importantes. Irmão Brana fala sobre isso na página 38 do livro Exposição das 7 Eras. A setupla glória de sua pessoa. São 7 coisas que fazem a sua glória aqui. Amém? Primeiro, seus cabelos brancos como a lã branca, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha em sua destra 7 estrelas, e da sua boca uma espada de 2 fios, e o seu rosto como o sol. Amém? Glória a Deus. A setupla glória da sua pessoa. Mas de manhã nós estávamos falando sobre os pés como latão reluzente, né? Mas especificamente quero falar nessa noite sobre a sua voz como a voz de muitas águas. É o que eu quero falar nessa noite, né? Bom, a voz de Deus é coisa maravilhosa, né? Ouvir a voz de Deus de alguma forma. E nós temos o irmão José Brana, filho do profeta, o irmão Brana, que montou uma grande gráfica nos Estados Unidos, lá em Jeffersonville, chamada A Voz de Deus. É de onde eles imprimem essas mensagens e mandam para o mundo todo, dependendo do país, a língua é traduzida. E o que ele quis colocar nesse título é que a mensagem é a voz de Deus. Amém? Em Apocalipse 10, no verso 7, nós temos a Bíblia dizendo: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como foi anunciado seus servos os profetas, mostrando que a voz do 7º anjo é a voz de Deus. Amém? A voz de Deus é maravilhosa. A voz de Deus, ela salva. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí tem também a voz do estranho, né? Mas ele disse: mas a voz do estranho elas não vão ouvir. E é conhecido a voz do estranho. Não precisa você se preocupar. Quando a coisa é estranha, você percebe. Os filhos de Arão trouxeram fogo estranho para o altar. E o que aconteceu? Trouxeram fogo que não era do altar, não era permitido. Eles trouxeram, morreram todos os dois. A voz estranha é aquela voz não bíblica, que é mais uma interpretação. A pessoa diz: realmente é assim, mas só que isso significa tal coisa e tal, e aquela é uma voz estranha, né? Mas a voz de Deus se conhece que ela é bíblica. Moisés conheceu a voz de Deus quando lá no Monte Horebe ele estava ali cuidando das ovelhas, quando uma sarça começou a arder em chamas, ele se aproximou e a voz falou com Moisés: Moisés, tira a sandália dos pés. Ele conheceu que era a voz de Deus porque era uma voz bíblica. Amém? A voz de Deus, ela é bíblica, ela não é diferente da Bíblia. Então é fácil você conhecer a voz de Deus. Eu tenho também para ler o Salmo 29, verso 3. Olha. Salmo de número 29, no versículo 3, está dizendo:
diz assim, ó: a voz do Senhor é poderosa. Amém? Você crê nisso? Então a voz do Senhor, olha só, verso 3: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória, quando a voz do Senhor ecoa. Glória a Deus. Mas quando a voz do Senhor ecoou, sempre foi estranha, porque ela veio de uma forma diferente daquela voz que o povo está acostumado a ouvir. Você entende? Quando o fazendeiro pegou um ovo de águia e colocou debaixo de sua galinha para ela nascer ali, e nasceu aquela águiazinha, ela escutava o coque da galinha, mas ela não conseguia compreender aquela voz. Era estranho. E a galinha chamava, coque, coque, os pintinhos corriam quando achava uma minhoca e fazia aquela festa de alegria, a minhoca se mexendo ali, eles alegres porque tinham achado uma minhoca. Mas para aquela águiazinha aquilo não era motivo de alegria. Para a águiazinha aquilo não tinha nada de bom naquilo. Ao contrário, ela tinha nojo daquilo. E ela não entendia por que eles estavam tão alegres com uma coisa que dava era nojo. A gente não consegue entender às vezes porque muita gente tão alegre por coisas tão fora da palavra que dá até nojo. Você vê crente, oh glória, que maravilha. O que você está glorificando? Porque o pastor fulano de tal disse que o novo nome é Brana. Vixe, isso dá até nojo. Você entende? É coisa de galinha. Mas quando ela ouviu a voz da verdadeira mãe, da águia, passou lá em cima nas alturas. Além de tudo, ela estava ali no meio daquelas galinhas, sendo ensinada já por muito tempo que ela não era capaz de fazer certas coisas, como por exemplo voar. Ele olhava para o céu, ele era uma águia, porque ele pensava que ele era uma galinha. Ele olhava para o céu e uma vontade de voar, olhava para as suas asas. Mas será que não dá para mim voar? Aí ele dizia, mamãe, eu posso voar? A galinha dizia, mas onde? Você já viu isso? Você já viu galinha voar? Onde? A mesma coisa hoje. Você sabe lá no fundo que existe um Deus de poder, que o irmão Brana prometeu que essa noiva seria uma noiva de poder, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Jesus que esteve nos profetas estaria no seu povo. Você quer fazer algo, mas sempre tem aquela mãe galinha dizendo, não, cura divina é coisa do passado, é só para o irmão Brana, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. Aquelas regras. Você viu assistir o filme do Martinho Lutero? Ele se cansou tanto daquele não pode da igreja católica, que um dia ele se zangou. Um rapaz tinha se enforcado. O rapaz estava tão indignado com a vida, colocou uma corda lá no pescoço e se enforcou-se. E de acordo com a igreja, ele não podia ser sepultado por causa que ele tinha se matado. E então o padre que eles colocaram lá naquela cidade era Martinho Lutero, e colocaram ele como padre. Todas as pessoas olhando de longe para o rapaz pendurado e disseram, ele vai apodrecer lá, porque de acordo com a nossa fé não pode sepultar uma pessoa que se suicida. Martinho Lutero se zangou com aquilo. Ele era padre ainda. Foi lá, tirou o rapaz da forca. Ninguém ajudou ele, ninguém quis ajudar com medo da igreja católica. Ele foi para o cemitério, cavou uma cova, colocou o rapaz lá dentro, rezou as Ave Maria, tudinho que era para rezar, e enterrou o menino.
A pessoa se morde com essas regras denominacional, que na verdade são regras criadas pelo homem, entende? Isso está dentro da mensagem também, regra. Então você quer se soltar, você quer voar, mas tem sempre uma galinha, uma mãe galinha te dizendo que você não pode. Você não pode, mas Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Você pode todas as coisas, porque Deus te dá o direito de fazer tudo aquilo que um cristão faz. Então eu posso beber, irmãos? Não, um cristão não bebe. Deus te dá o direito de fazer tudo aquilo que um cristão faz. Amém? O que um cristão faz? O cristão ama o seu próximo. Então pronto, quando vem esse negócio: não, você não pode ir na igreja do fulano e tal. Faça aquele direito que Deus te deu de um cristão fazer. Vai lá, abraça aquele homem que eles têm raiva de: eu te amo. Abraça aquelas pessoas que eles te dizem que você não pode abraçar. Abraça e diz: eu te amo. Mas por que você está fazendo? Eu posso, porque Deus me deu poder para isso. Seja diferente. Amém? Seja diferente de tudo quanto é denominação da terra. Seja um pássaro, uma águia que voa. Amém? Glória a Deus. Olha só. Então, quando ele estava ali acostumado com esse não pode, porque isso você não pode, porque não pode e tal, isso você não pode. Aí a mãe verdadeira, ele passou lá em cima, nas nuvens, olhou para baixo e disse: e aquilo? Que é aquilo? Aquilo não é o meu filho? É o meu filho. Então ela soltou a sua voz. Amém? Amém? Quando ela deu seu piado, a sua voz, ele conheceu. Agora isso aí sim, isso aí é do jeito que eu vejo, é do jeito que eu creio. Mas mamãe, eu estou acostumado aqui com essa outra mamãe, que eu não posso fazer isso. Não liga para ela não, não dá confiança para ela não. Bate asas e vem embora. Amém? Simplesmente ouça a voz do seu pastor, ouça a voz de Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem. A voz do estranho elas não seguirão. Amém? E não precisa se preocupar com nada, simplesmente ouça essa voz tão benigna, que é a voz que separa as labaredas do fogo, que quebra os cedros do Líbano. Então, mas veja bem, estamos falando de uma voz amorosa, uma voz que disse: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos libertarei. Que maravilha de voz. Amém? Uma voz que disse: bem-aventurados mansos, os humildes e tudo mais. Uma voz que disse: haja isso, haja aquilo. Essas coisas apareceram. Uma voz que bradou na cruz dizendo: Pai, perdoa-os porque não sabem o que faz. Como diziam de manhã, sobre os olhos como chamas de fogo. São 7 glórias que estavam em Jesus aqui em Apocalipse 1, verso 14. E o irmão Branham diz: aqueles olhos rasos d'água, que olhava para o pecador e dizia: Pai, perdoa-os porque não sabem o que faz. Um dia eles aparecerão e olharão para a terra como chama de fogo. Amém? Os pés como latão reluzente, por ter pisado o lagar da ira de Deus sozinho. Suas vestes salpicadas de sangue. Os seus pés como se tivesse passado por um braseiro, por uma fornalha, por ter atravessado o terror da ira de Deus, levando você nas costas. Agora se manifesta um dia como juiz supremo. Amém? E é isso que eu quero falar nessa noite. A voz como muitas águas. O que são águas? O anjo disse para João: as águas que tu viste são povos, nações e línguas. Amém? Você já esteve num ambiente que tem assim mais de 100 pessoas reunidas, e você observa como, preste atenção, quando você estiver lá, você vai lembrar do que eu estou falando aqui. Eu já estive ali numa escola
onde estava tendo um curso, eu acho que tinha umas 200 pessoas ali, os pais dos alunos, um conversando com o outro, e a gente escuta só aquele chiado, aquele barulho, como se fosse o mar. Você entende? Você não entende o que eles dizem, porque um está conversando com o outro. Agora você toma um estádio de futebol lotado, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas conversando. Você percebe só aquele barulho como se fosse a onda do mar. Não é verdade? Então isso aqui é voz de muitas águas. Muitas pessoas, milhares de pessoas falando ao mesmo tempo. Por isso o anjo diz: as águas que tu viste são povos, multidões de gente. Quando estão falando, dá o som como se fosse de muitas águas, de mares, de oceano, amém? Como as ondas do mar. E Jesus aparece em Apocalipse capítulo 1, com a sua voz como a voz de uma multidão de gente falando. Quando Jesus falava, não era a voz só de uma pessoa. Ele falava, sua boca movia, e como se milhões de pessoas falassem ao mesmo tempo. Amém? Por isso João, quando viu aquilo, quando Jesus começou a falar com ele, ele percebeu que Jesus não estava falando ali sozinho, mas milhões e milhões de vozes saíam da sua boca ao mesmo tempo, como a voz de muitas águas. O que era isso? O Brano explica. Agora, o que as águas representam? Ouça Apocalipse 17:15. As águas que viste são povos e multidões e nações e línguas. Sua voz era como som de multidões falando. O que é isso? O Mombrand diz: é o juízo. Se eu olhar aqui para você e te disser assim: você não presta, você baixa a cabeça, você fica entristecido, mas você diz: mas só quem está dizendo isso é ele. Não é verdade? Aí você chega ali fora, você encontra outro que diz: você presta. Então você vai encontrar outras pessoas que gostam de você. Se eu disser o João Roberto, desculpe, irmão Roberto, é só tomar um exemplo. Irmão João Roberto, você é um ladrão. O irmão João Roberto sai chateado, é claro, mas chega bem ali, encontra o irmão Américo e diz: não, você não é um ladrão. Então ele pensa o quê? Um me diz que eu sou ladrão, mas outros não. Então você se sente bem. Mas se eu disser: você é um ladrão, e ele olhar para o irmão João disser a mesma coisa: você é um ladrão. E se o irmão Lauro disser para ele: você é um ladrão, e se todo o povo dessa igreja disser ladrão, em uma só voz para ele, e se ele sair das ruas e todas as pessoas da rua disser: você é um ladrão, você acha que ele vai se sentir como? É o juízo. É a coisa mais triste que tem, é você ver muitas pessoas te condenando. Uma só pessoa te condenando é mais fácil. Você tem ele te condenando, mas você tem milhares de outras pessoas que te defendem. Você entende o que eu estou querendo dizer? Mombrand disse: isso é o juízo. Preste atenção, porque estas são as vozes de multidões que testemunhas no dia do julgamento de Deus. No tempo de Paulo, ele se levantou pregando. Em Atos capítulo 22, no verso 16, ele chegou a declarar que ele foi batizado invocando o nome do Senhor. E o seu povo creram dessa forma. O seu povo foram batizados em nome do Senhor. As igrejas de Paulo tinham esse ensinamento. A mulher que esteja calada na igreja, se quiser aprender alguma coisa, aprende em casa com seus próprios maridos. 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo 2, verso 12 em diante. E todas essas coisas que Paulo ensinou. E depois da sua morte veio Irineu, com todo aquele povo que creu na mensagem de Irineu, Martim e todo o seu povo, Columba e todo o seu povo. Amém? Lutero e todo o seu povo, João Wesley e todo o seu povo, William Branham e todo o seu povo. No dia do julgamento serão milhares de milhares, serão como a voz de muitas águas.
Todos ressuscitarão e se ajuntarão no julgamento, não para serem julgados, mas para julgar, pois Paulo diz: os santos julgarão o mundo. A noiva não será julgada, diz Simão Branco, ela estará lá junto com o noivo para julgar, porque ela está sendo julgada já agora, então ela não precisa ser julgada depois. Ela está julgando, sendo julgada pela palavra agora. Ela está recebendo o julgamento agora para não ser julgada depois. E naquele dia é que o Senhor não falará sozinho, Ele falará com a voz de muitas águas. Quando Ele disser assim: apartai de mim, eu não te conheço, não é só Jesus falando, é Paulo e todo o seu grupo, é Irineu e todo o seu grupo, é Martim e todo o seu grupo, é Columba e todo o seu grupo, todos os milhares de cristãos, todos aqueles que pregaram a palavra e foram rejeitados, que foram zombados, falarão numa só voz, com voz de muitas águas: você está condenado porque rejeitaste a palavra. Que situação não se encontra uma pessoa num julgamento como esse, que não poderá encontrar ninguém para o defender, ninguém para falar ao seu favor. Nesta noite tem alguém falando ao seu favor. Nessa noite tem uma palavra dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos. Nessa noite tem alguém clamando. Quando nós aqui de Bragança dizemos que esse oitavo é uma mentira, nós não falamos isso para humilhar ninguém, nós falamos isso porque temos certeza. Nós temos um profeta que nos diz que o sétimo anjo é o consumador, é o último mensageiro. Essa igreja não está aqui para humilhar ninguém, mas para falar o favor das pessoas, para clamar contra o erro. Amém? Voz, como voz de muitas águas, e o juízo desmembrana, porque essas são as vozes de multidões de testemunhas que pelo Espírito Santo, através de todas as eras, têm testificado de Cristo e pregado o seu Evangelho. Será a voz de cada homem levantando-se no juízo contra o pecador que não acatou a advertência. As vozes dos 7 mensageiros serão ouvidas altas e claramente. No dia do julgamento se levantará todas as vozes que foram pregadas. A voz de Joana d'Arc, que foi queimada como uma bruxa, porque falava a verdade, porque era uma profetisa. E a igreja católica foi lá e pegou aquela moça, uma mulher, ela tinha 20 anos de idade, colocou ela na fogueira e queimou como uma bruxa. 200 anos depois, descobriram que ela era uma mulher de Deus, arrancaram ali, cavaram a sua sepultura, foram atrás dos seus restos mortais, pediram desculpa e canonizaram e fizeram dela Santa Joana d'Arc. Naquele dia, sua voz estará lá, na boca de Cristo, condenando aquela geração que rejeitou a sua profecia. Amém? Olha, a voz daquele Paulo que pregou a verdade e foi preso, manietado, levado, colocado num cepo, e um machado degolou sua cabeça. A voz daquele Lucas, a voz daquele Tiago, a voz de todos os profetas, de todos os mensageiros, a voz desde Adão até o último, tudo serão ajuntadas no dia do juízo, quando disser aquela voz: apartai de mim, eu não te conheço. É voz de juízo, voz de muitas águas. Hoje a noiva é humilhada, hoje o mundo numa só voz zomba desta noiva. Hoje o mundo em uma só voz diz que nós pregamos a asneira. Você pode pregar a verdade como você quiser, você pode provar nas escrituras como você quiser, eles dizem é asneira. Sabe por que é asneira? Porque não é do jeito que o meu líder prega. Não importa que se prove pelas escrituras, não importa que se prove pelas
mensagem, eles dizem é asneira, chama o povo de Deus de asno. Naquele dia esses asnos falarão na boca de Jesus Cristo: apartai de mim, em uma só voz, como a voz de muitas águas, como o mar que brama quando as ondas são sacudidas pelo vento. E ai daquele que ouvir essa voz, a voz do juízo. Olha só, hoje ele chama meigamente, né? Que voz suave. Tem uma canção que diz assim: a voz do Salvador, a voz que chama com amor, que diz: vem. Onde está isso na Bíblia? A gente mostra. Ah, isso é asneira. Se eu mostrar na Bíblia não é asneira, mostra. Quando você mostra, ele diz: é, mas só que agora Deus tem uma outra coisa, uma revelação, uma coisa. Uma revelação fora da Bíblia é uma maldição. Amém? A revelação, ela tem que ser bíblica. Também nós temos Ananias, que teve uma revelação. Ele chegou para Jeremias e diz: Deus me revelou que não são 70 anos que nós vamos ficar na Babilônia, mais 2 anos. Era uma revelação, mas não era bíblica. Os 400 profetas de Baal, de Acabe, melhor dizendo, tiveram uma revelação. Um espírito da mentira enviado da parte do próprio Deus foi no ouvido deles e diz: diga a Acabe que ele suba a Ramote-Gileade, que ele vai prevalecer. No entanto, não era uma voz bíblica. Balaão também ouviu uma voz que dizia que ele podia ir e amaldiçoar o povo de Israel, mas não era uma voz bíblica, por mais que ele dissesse que era a voz de Deus. No entanto, aquilo não era uma voz bíblica, porque a Bíblia tinha dito: quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. E ele foi seguir aquela voz. O que aconteceu com ele? Se deu mal. Ele foi seguir uma revelação, se deu mal. As pessoas vêm seguir revelação, 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 se dá mal. Você tem que seguir as Escrituras. Jesus não disse para você examinar a revelação. Jesus disse para você examinar as Escrituras. Examinai as Escrituras. Se você tiver uma revelação, examine a Escritura. Verifique se essa revelação está de acordo com as Escrituras. Então veja bem, as vozes dos 7 mensageiros serão ouvidas altas e claramente. Esses fiéis pregadores que pregaram o poder salvador de Jesus, que pregaram o batismo no nome de Jesus, que pregaram o preenchimento e o poder do Espírito Santo, que permaneceram com a palavra, mais do que permaneceram com suas próprias vidas, todos eles foram a voz de Jesus Cristo através de todas as eras. Então, quando ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, as pessoas ficam esperando Jesus vir e falar com eles. Quando o irmão Grande está dizendo: todos estes homens, todas essas pessoas que falaram a verdade, que foram rejeitadas através das eras, era a voz de Jesus chamando. Amém. Aquele que recebe a mim, aquele que eu envio, recebe a mim. O apóstolo João diz: os que são de Deus nos ouvem, os que não são, não nos ouvem. Por quê? Em outras palavras, porque nós falamos a voz de Deus. Nós abrimos nossa boca e Deus fala. Quando um pregador sincero está pregando o que a Bíblia diz, é a voz de Deus. Quando ele está pregando uma coisa de si mesmo, é a voz do diabo. Isso não está na Bíblia, mas é uma revelação, então é a voz do diabo. Mas quando alguém falar uma coisa escriturística, ouça, porque é a voz de Deus. Os fariseus não podiam compreender Jesus. Com que autoridade tu faz essas coisas? Jesus já tinha dito tanto para eles. Isaías falou de mim, Davi falou de mim, Moisés falou de mim. Se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras. As obras que eu faço testificam de mim.
A palavra testifica de mim. Observe o que eu prego. Se é bíblico, aceite. Se não é, rejeite. Não, tu é do diabo. Tu faz as coisas que tu faz com o poder do príncipe das trevas, Beelzebul. Jesus disse: a menos que vocês creem quem eu sou, vocês perecerão nos vossos pecados. Agora eles eram homens santos, que jejuavam 3 vezes por semana, homens puros, que ajudavam os pobres e as viúvas, que davam esmola. E Jesus chegou para eles e disse: a menos que vocês creem quem eu sou, a menos que vocês vão para a Bíblia, observe lá quem eu sou, e creia, parem de ficar me chamando de demônio, vocês vão perecer nos vossos pecados. A primeira coisa que eles vieram reclamar é: que pecado que nós temos? Aonde tu nos viu em pecado? Jesus não estava falando desse pecado que eles pensavam que não tinham, porque desde criança foram criados no templo adorando a Deus. Mas Jesus estava falando do pecado da incredulidade, porque esse é o pior pecado. A pessoa só adora uma imagem porque em Deus, ele cria em Deus quando diz: não fará para ti imagem de escultura, e não faria. Então ele não pecava se ele não fosse incrédulo. O problema é que ele é incrédulo. E assim você vai, se os denominacionais não fossem incrédulos, eles paravam desse negócio de colocar Jesus como segunda pessoa e passavam a crer, como a Bíblia diz, que Jesus é o primeiro e o último. Mas a incredulidade está lá. Esse povo da mensagem, se não fosse incrédulo, ouvia o que o profeta diz, com respeito ao 7º anjo, com respeito ao cordeiro ter 7 olhos, ter 7 pontas, 7 eras, 7 castiçais de ouro, 7 novilhos que eram mortos no altar, e querem colocar 8 porque querem, porque são incrédulos. A incredulidade é o pior pecado. Porque tem pessoas que estão em pecados, mas não são incrédulos. No dia que você prega para ele, ele diz: ó, é verdade, e ele aceita e muda de vida. Então o problema está na incredulidade. Muito bem. Então Jesus disse: a menos que vocês creem que eu sou, vocês vão perecer nos vossos pecados. Pois eles pereceram no pecado deles. Aqueles fariseus, aqueles saduceus morreram sem crerem quem Jesus era. No dia do juízo eles ouvirão essa voz como de muitas águas, inclusive essa própria voz de Jesus, a voz de Pedro, a voz de Tiago, dizendo: você está condenado, porque o Messias esteve a um palmo dos vossos narizes, e vocês, em vez de crer, em vez de verificar as escrituras, vocês chamaram ele de Beelzebul, príncipe das trevas. Voz de muitas águas é voz de juízo, irmão. São João 17:20. E não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você já pensou quão apavorante é um homem ser arrastado pela corrente em direção a uma catarata sem ajuda? Pense agora naquele rugido, enquanto ele se aproxima de sua segura e certa perdição. E bem exatamente assim está chegando o dia do juízo, quando o rugido da multidão de vozes condenar você por não ter dado a atenção antes que fosse tarde demais. Preste atenção nesta hora mesmo, pois nesse momento seus pensamentos estão sendo registrados no céu. Lá seus pensamentos estão sendo registrados. Veja bem, falam mais alto do que suas palavras, como os fariseus que arrogavam-se tanto com suas bocas, mas não ouvindo ao Senhor, seus corações tornaram-se corruptos e maus, até que foi tarde demais, para mesmo até poder ser o último chamado para ouvir a palavra e recebê-la para a vida eterna. Será tarde demais quando você se aproximar do rugido das muitas vozes de juízo, de perdição. Milhões e milhões de crentes falando na boca de Jesus: apartai de mim, eu não te conheço.
Imagine um estádio de futebol com 10 mil pessoas te dizendo isso. Como não fica a sua situação psicológica? No juízo final, como não vai ficar a situação daqueles que rejeitam essa palavra hoje? Que chamam de asneira para uma coisa que está sendo provado pelas Escrituras? Uma coisa que está sendo provada, Jesus chamou de Nércio para Cleopas e aquele outro discípulo no caminho de Emaús. Disseram: nós pensávamos que ele era o Messias, que ia redimir Israel, e esse é o terceiro dia, e ele não ressuscitou. E ele disse assim: Nércios, tardos, vocês não creem em tudo que os profetas falaram? E começou a falar desde Moisés, passando pelos Salmos, por Isaías, por Jeremias, e mostrando tudo a respeito do Messias nas Escrituras. Até que os seus olhos se abriram, eles estavam cegos, porque eles não tinham observado as Escrituras. Sua mente só abre, seus olhos só abrem se você examinar as Escrituras. Enquanto estiver examinando esse livrinho de catequese, você está cego. Enquanto estiver examinando esse CDzinho, está cego. Enquanto estiver examinando esses livrinhos de Ellen Goldwhite, esses livrinhos de Alejandro Bulon, esse livrinho de fulano de tal, o livro de tal, como um pastor a verdade, de um canal que tem aí, na mira da verdade, o homem mandou uma pergunta para ele pelo e-mail: mostre para mim sobre a Trindade na Bíblia, porque eu não vejo a Trindade na Bíblia. Mostre. Ele disse: olha, do jeito que você quer que a gente mostre, porque a Bíblia diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E você quer que a Bíblia diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é 3 senhores. Nós não podemos provar isso aqui pela Bíblia, mas adquira o livro do doutor em divindade fulano de tal, o livro chamado Santíssima Trindade. Nesse livro você vai entender. Aí não vale. Amém? Tem que ser na Bíblia. Tem que resolver no ringue. Tem lutador que quer resolver as coisas fora do ringue. Uma luta se decide no ringue, ali debaixo das regras do juiz. Essas coisas estão debaixo do nariz de Deus que se resolve. É na presença de Deus. Não se pode correr para um livro ali, ou para um livro ali, ou para um CD, ou para um vídeo que alguém botou na internet. Tem que se resolver aqui na Bíblia. Tem que provar isso aqui na palavra. Até a mensagem do Lombana, vou ser logo sincero para vocês, fale mal quem quiser falar. Eu creio nisso aqui, irmão, mas isso aqui está em primeiro lugar. Eu creio nisso aqui. Eu amo o irmão Branco, mas quando ele diz coisa aqui que está fora daqui, eu fico com isso aqui. Amém? Talvez eu não entendi, talvez o irmão esteja certo, e futuramente Deus vai me revelar aquilo, mas até o dia que Ele me revelar, eu vou ficar com isso aqui. Amém? Porque o profeta não é a infalível palavra de Deus. A infalível palavra de Deus é isso aqui. Bote isso na sua cabeça. O livro que tem a verdade é a palavra de Deus. Nada desses CDzinhos, nada desses livrinhos de Trindade, livrinho de catequese, revistinha dos sentinelas, dos testemunhos de Jeová, o livrinho de Ellen Goldwhite. Leia, respeite, mas é a palavra de Deus que Jesus mandou examinar. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e nelas cuidai de ter vida eterna. Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo? Olha, irmãos, vamos ficar de pé enquanto oramos. Bondoso Pai Celestial, Senhor amado, nós te pedimos, meu Deus, que nos abençoe, que nos encha da tua graça, que ajude o teu povo, Senhor, a ser sincero, a manter-se na palavra, a manter-se, Senhor, agarrado a essa âncora,
pois os tempos são maus, a maldade se multiplicou, a mentira avançou, mas a verdade continua. Que possamos, meu Deus, manter-se firme no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Manter-se firme nesta palavra, no assim diz o Senhor, não mudando nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Abençoa essas pessoas que saíram de suas casas. Elas vieram aqui, Senhor, com um bom pensamento. Ninguém veio aqui procurar um defeito. Ninguém veio aqui observar as vestes uns dos outros. Mas vieram aqui, meu Deus, porque alguma coisa queimava lá dentro do coração. Alguma coisa dizia lá dentro, meu Deus, que eles precisavam ouvir aqui nessa noite. Ouvir a Tua palavra. Então, meu Deus, que esse momento, enquanto a Tua voz é suave, enquanto a Tua voz separa as labaredas do fogo, enquanto a Tua voz quebra os cedros do Líbano, enquanto a Tua voz diz, eu te amo, enquanto a Tua voz diz, Pai, perdoa-os porque não sabe o que faz, enquanto a Tua voz diz, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Enquanto podemos ouvir Tua voz suave, possamos se achegar diante de Ti, Pai, nesse sumo sacerdote que está sentado à destra de Deus para interceder pelos nossos pecados. Esse sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que possamos nos aproximar perante Ele agora, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que nos cure nessa noite, que nos liberte, que nos ajude a falar a verdade, meu Deus. Oh Pai amado de misericórdia, que possa haver sinceridade em nossos corações, que possa sermos uma Bíblia viva, um oráculo vivo, Senhor. Enche o Teu povo da Tua graça, Pai. Não nos deixe, Senhor, ser seguidores de doutrinas, de inventos de doutrina, de coisas que contaminam, mas nos traz, Senhor, a completa perfeição da Tua palavra. Cura os que estiverem enfermos nesta noite, pois Tu disseste que sinais seguiriam os que creem. E o Senhor precisa saber que nós cremos, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que Tu curas como sempre curou. Abençoa todos nós, Pai, enquanto Te louvamos, enquanto Te adoramos, em nome de Jesus Cristo. Cante essa canção. A Tua palavra escondida, guardada no meu coração, no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, e as vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi. Aleluia, para ser uma oferta agradável a Ti. Aleluia, minha vida a Ti consagrei. Vamos na sua voz, essa é a voz de Deus. Meus dons e talentos são para Te servir. Meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti.
tua obra em mim completar. Até que o mundo possa ver. Aleluia. Tua glória em meu rosto. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, te damos graça. Abençoa o teu povo. Leva-os em paz para os seus lares. Que terça-feira, meu Deus, possamos estar reunidos para adorar o Senhor, reunidos para engrandecer o teu nome, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, é o que te pedimos. Amém, Jesus. Deus abençoe todos.